Olá, amigos do agronegócio e de Safras e Mercado. Sou jornalista da agência Safras, Alessandro Carvalho. Hoje é terça-feira, 12 de abril. Estamos começando mais um vídeo Conversa com Analista. Hoje o destaque é para o mercado de café. Vamos conversar com o nosso consultor de Safras e Mercado, Gil Barabashi. Primeiro, convidando a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que inscreva-se, que ative as notificações. Todos os dias temos novos materiais e assim você vai saber quando eles estão disponíveis. Entre no nosso site safras.com.br, você vai conhecer a plataforma de Safras que já está na tela compartilhada e você pode pedir gratuitamente uma demonstração no nosso site. Bom dia, Gil, tudo bem? Bom dia, Alessandro, tudo ótimo. Bom, vamos conversar sobre esse mercado de café, que como a gente já tem no gráfico aí, contrato julho do café arábica na Bolsa de Nova York, a gente vê todas essas oscilações que o mercado vem passando, né? Agora em tela cheia, e houve primeiro um movimento aí de queda significativa em fevereiro, depois o mercado agora novamente apresentando uma alta, né, Gil? Quando no topo lá a gente viu o café quase a $2,60 por libra-peso, depois teve um movimento de correção e agora de novo se encontrando aí num movimento melhor de alta. Hoje a gente vê no último dia ali em vermelho que o mercado está apresentando uma correção bem significativa. Mas, Gil, o que tem determinado aí essas oscilações todas? Me parece que bem mais aspectos financeiros de outros mercados do que propriamente os fundamentos do café, né, Gil? É bem isso, Alessandro. O que a gente está vendo no mercado de café nesse momento é muito mais um ajuste, né, financeiro. Primeiro, como você citou, o mercado chegou a bater perto de 2,60 ali no comecinho de fevereiro, e daí depois passou por uma correção, uma queda acentuada, em função aí do desmonte de posições compradas de fundos, né? O ajuste de carteiras deles, nesse processo de, primeiro, porque o mercado estava esticado demais, e segundo, um ajuste já por conta aí do reflexo da guerra na Ucrânia, né? E daí trouxe o mercado a 2,10, próximo de 2,10, e depois ele reagindo de novo, muito mais ligado a questões financeiras do que a questões fundamentais, né? Então você tem aí, ele fica oscilando aí em cima de sinais ou do mercado do petróleo, ou de mudança de humor de investidores trocando suas carteiras financeiras, né? E daí você houve um espaço aí, exagerou na alta no primeiro momento, estava esticado, depois exagerou na queda, o mercado deu uma corrigida e está buscando agora um patamar em torno aí acima de 2,30, né? Tanto é que ele esticou, saiu um pouquinho, tentou se distanciar do 2,30 e agora está convergindo de novo. Então é um patamar de referência importante para esse momento, né? De muita influência financeira, né? Enquanto ele espera a chegada da safra brasileira. A gente tem, né, Gil, um aspecto bem importante, essa queda do dólar, sobretudo em relação ao real, né, que lá fora traz para o mercado na bolsa o sentimento de perda de poder competitivo do Brasil nas exportações, e aqui no nosso mercado acaba pressionando em reais, os preços também tende o produtor a negociar menos, acaba dando um suporte isso na bolsa, né, Gil? Exatamente, né? A gente está vendo bem esse efeito, né? Um dos fatores aí que ajudou a subir os preços agora recentemente, essa correção de sair do fundo de 2,10 e buscar os 2,30, é muito em cima desse dólar. O dólar fraco aqui no Brasil contra o real, né? Que tira estímulo da exportação e, de certa forma, tem um efeito positivo nos preços do café lá no mercado internacional. Então, você tem alta em Nova York com queda do dólar. O que a gente está percebendo aqui internamente é que o resultado é um relativo equilíbrio nos preços. Quer dizer, o que você ganha lá fora, você perde no câmbio, e os preços aqui em reais para o produtor vem mudando pouco, né? Gil, agora o café, hoje ainda trabalhando, nesse momento que a gente está gravando o vídeo no final da manhã dessa terça-feira, o café ainda está trabalhando acima de 2,30, né? Esse contrato julho agora, que é o contrato que está com mais posições em aberto e acaba sendo o norte do mercado, né? Essa linha aí é uma linha importante, né, Gil, para o mercado trabalhar, né? Se romper, pode vir a patamares mais baixos e, se for se mantendo isso ao longo do tempo, é um patamar interessante. Agora, sempre lembrando, né, Gil, agora a gente começa a colheita do café, principalmente pelo Conilon, agora em abril, e depois em maio começa o Arábica. Esse é um fator de pressão sazonal que, embora
a safra brasileira não esteja no seu potencial, é um fator que pressiona, né, Gil? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. É a oferta nova de café da principal origem de café mundial, né? O Brasil é o principal produtor mundial. Então, quer dizer, sim, você tem um efeito, mesmo que você tenha um potencial mais baixo, né? Esse ano a gente não trabalha com uma quebra, ou seja, a safra desse ano vai ser maior do que a do ano passado, mas você teve uma perda de potencial, principalmente do Arábica, né? Que se reflete principalmente aí em Nova York, na ICE US. Mas essa linha dos 2,30 é extremamente importante, sim. Nesse momento, você tem mais a influência financeira que joga o mercado para cima ou para baixo, então, quer dizer, a manutenção dos preços do café acima de 2,30 é um sinal positivo, né? Dá um fôlego positivo de curto prazo. A partir do momento que você perde essa linha, você abre espaço para ordens de venda e o mercado pode testar novamente a linha de 2,20, 2,10, né? Isso olhando pelo lado financeiro. E daí o seguinte, daí a parte fundamental, ela pesa mesmo no médio e no longo prazo, e daí a gente começa agora com a safra de Conilon aqui no Brasil e depois com a de Arábica, o andamento dessa safra e os primeiros resultados, as primeiras impressões, elas vão trazendo aí um norte mais fundamental para o mercado, né? Tira um pouco desse foco técnico e traz o fundamento, né? E por mais que você tenha uma perda de potencial, principalmente do Arábica, né? Do Conilon a gente espera uma safra maior, mas do Arábica, sim, uma perda de potencial. Mesmo assim, é pressão sazonal, que nem você falou, por conta de oferta nova, é café novo no mercado, você tira um pouquinho aquela ideia de pouca disponibilidade física, porque queira ou não queira, você tem café novo circulando no mercado. E, Gil, te colocando numa ruim aí, que tu acha que o mercado está mais para vir para baixo desse patamar aí de 2,30 ou vai encontrar esse suporte? O que é a tua impressão aí desse mercado? Tem a guerra, tem um monte de coisa ainda acontecendo no mercado que influencia. Olha, Alessandro, o que a gente está sentindo no mercado é o seguinte: ele acomodou nesse patamar, justamente esperando a chegada da safra brasileira. Se essa safra brasileira vier dentro do que está esperando lá fora, né, esses números aí que já estão desenhados em relação à safra, nós aqui do Safra trabalhamos com 61 milhões, né, se confirmar esses números de safra, você há sim o espaço daí para pressão sazonal pesar e daí tende a pender mais para o lado negativo, né? Agora, a gente também não pode esquecer que, paralelamente com a colheita, a gente entra na temporada fria aqui no Brasil. E qualquer notícia de frio que traga risco para as lavouras de café, você entra naquele mercado de clima. Isso pode ser um fator que alivie esse cenário de pressão sazonal. Mas, sem esse fator climático, a tendência é mais de uma acomodação negativa, desde que se confirme aquela impressão inicial aí de uma safra com um potencial mais baixo, né, mas com uma melhora em relação às perspectivas que a gente percebeu nessas últimas semanas, neste último mês, melhorou um pouquinho a perspectiva em relação à safra brasileira. Isso, de certa forma, se confirmar, ele tem um peso um pouquinho mais negativo nos preços. Beleza, Gil, vamos trocar a tela aí para botar o preço no nosso mercado físico, que está passando por um período também, aí você pode ver na plataforma, entre no nosso site, safras.com.br, conheça esse instrumento que é fundamental para a sua atividade. Gil, a gente tem o mercado físico no Brasil, a gente acompanha aí, nós temos em cima na tela da esquerda o café bebida fina no Cerrado Mineiro, né, um quadro em cima à direita, bebida dura sul de Minas, aí embaixo na esquerda o Café Rio, na zona da Mata Mineira, e na direita, embaixo, o Café Conilon, em Colatina, Espírito Santo. A gente vê que houve uma queda acompanhando, né, desde fevereiro, em todos esses tipos de café, aí, o movimento das bolsas, né, e depois um movimento um pouquinho melhor de recuperação, mas pequena, né? A gente lembra que, Gil, é importante o dólar em patamares bem mais baixos, aí é um elemento que mesmo com Nova York subindo, né, Gil, acaba limitando. Agora, destaque ali do Conilon, né, que está subindo bem a ladeira, bem diferente do Arábica. Me parece que a gente tem um mercado de Arábica mais pressionado, né, e um Conilon mais valorizado nesse momento, Gil. Sim, sim. E
causa um pouco até de estranheza, né? Porque a safra de conilon é colhida antes, então você imaginava que nesse momento aí que você já está iniciando a colheita de conilon, esse mercado ele poderia aí, enfim, confirmar essa pressão, e ainda mais a gente trabalha aí com uma expectativa de safra maior de conilon esse ano do que colheu o ano passado, que você não perdeu o potencial, você está ganhando aí, ano após ano, vem crescendo essa safra de conilon. Mas o que acontece com o conilon é um descasamento entre a disponibilidade ainda é muito baixa, e você tem aí uma maior procura do que oferta. Então, o produtor, como o preço estava muito alto esse ano, está mais capitalizado, fez algumas posições antecipadas, então ele está fora do mercado. Né? E você tem aí, principalmente, a indústria local, né, fazendo posições, né, aí, posições curtas, né? Mas, em função dessa ausência de vendedores, você abre espaço para o preço subir e escalar do jeito que a gente está vendo no conilon. Agora, vamos ver se vai se manter isso quando você começar a aparecer mais oferta de conilon no mercado, que é o que se espera ao longo de abril e, principalmente, a partir de maio, né? E daí, nos outros gráficos, a gente vê claramente aquilo que você falou, né? O mercado, a gente pegar o Arábica, aí pega um café de bebida fina, ou bebida boa, que estava acima de R$ 1.500, chegando aí acima de 1.550 no café fino, ele devolveu aí em torno de R$ 250 nominal, né? Está aí oscilando perto, aí tentando convergir, tentando se aproximar dos R$ 1.300. Gil, só citando ali para o pessoal visualizar bem, na esquerda, em cima, a gente vê que o mercado chegou num topo ali, acima até um pouco de 1.550, e hoje já está 1.295. Né? No caso do Bebida Dura Sul de Minas, na direita, em cima, chegou também nessa faixa próxima a 1.550 e hoje 1.270. E o Rio, na zona da mata, né, que estava ali beirando ali os 1.400, hoje 1.120. Né? E o Conilon, sim, que está nesse patamar agora de 820, quase recuperando, diferente dos cafés arábicos, quase recuperando aquele patamar lá de fevereiro. Ele vem recuperando com pouca liquidez, é bom a gente frisar. Então, quer dizer, são poucos negócios que estão direcionando esse preço. Quer dizer, você não tem um volume grande de negócio característico de entre safra. A gente está na transição, esperando a próxima safra para ver se vai continuar esse comportamento ou se o mercado vai acomodar. No caso do Arábica, principalmente os chamados cafés do grupo 1, né, que é os cafés de bebida boa e fina, eles estão muito atrelados com Nova York e com o dólar. Você falou, Nova York, ele saiu daquele patamar, deu uma corrigida, melhorou um pouco, mas o dólar caiu bastante. Então, o dólar vem pesando, nas últimas semanas, o que vem pesando mais negativamente sobre o mercado é o dólar. E a gente vê que o mercado ele encontrou um fundo, reagiu, mas sem muita força, né? A gente vê claramente que ele não tem muita força, então ele está muito ligado a essa questão de Nova York e de dólar, né? Café Rio também, esse comportamento ali nas matas de Minas também, esse mesmo comportamento. Então, você tem uma distinção entre o Arábica e o Conilon. O Conilon está encontrando um pouco mais de espaço em função aí de compra, principalmente de indústria local. Né? Enquanto o Arábica está quieto, trades estão quietos, você tem um comprador menos agressivo do que do Conilon e um vendedor mais disposto. Hoje, o vendedor de Arábica está mais disposto a fazer posição, né, do que o vendedor de Conilon. Gil, e acho que é uma questão que é interessante para o produtor, a gente comentar rapidamente, com a questão dos fertilizantes aí, aumentando custos com a guerra na Ucrânia, esse preço hoje no que está no mercado físico nosso, dá para dizer que é um preço ainda que continua remunerando bem o produtor, ou a coisa já está ficando bem mais estrangulada com esses fertilizantes aí em elevação forte? Sem dúvida nenhuma, teve a margem estreitou. Né? A gente teve o ano de 2020 e 2021 foram anos muito bons em relação à questão de relação de troca, né? A relação de troca de fertilizante pelo preço de café. A gente teve um preço de café subindo e um preço de fertilizante mais baixo.
Agora, com o preço do fertilizante subindo, principalmente agora, depois da guerra na Ucrânia, essa disparada no preço, ele já fez essa relação de troca voltar à normalidade. E um outro fator que pesa é o seguinte, o preço do fertilizante está subindo enquanto o preço do café está caindo. A gente vê aqui claramente essas curvas elas estão descasadas, né? Por enquanto, você tem o quê? Um estreitamento, um ajuste, um estreitamento dessa margem, mas ainda dentro de um cenário positivo para o produtor. Né? O que ele deve tomar cuidado é o seguinte, o cenário hoje de preço, que a gente falou anteriormente, com a chegada da safra do Brasil, é um cenário um pouco mais, menos positivo em relação ao preço, confirmar a chegada da safra e depois a gente ter uma florada boa para 2023. Já no caso dos fertilizantes, a ideia, em função dessa novidade que foi a guerra na Ucrânia, é de você ter um ano de 2022 ainda de fertilizante muito caro. Então, isso aí pode estrangular um pouco mais a margem do produtor. Mas ainda, nesse momento, ainda dentro de um quadro favorável para ele. Beleza. Bom, Gil, para a gente encerrar, vamos dar aquela famosa, as dicas para o pro produtor aí. O que o produtor, nesse momento aí, estamos na entrada da safra, o que ele deve mirar, quais devem ser as condutas dele na comercialização nesse momento agora? A gente sabe que diminuiu bastante aquele movimento que havia, né, de vendas antecipadas, de negociações futuras, isso que a gente viu justamente em 2020, 2021, deu uma diminuída forte, né, Gil? Sim, sem dúvida. Eu diria o seguinte, Alessandro, que ele teria dois pontos para prestar atenção. Primeiro, nessas posições mais curtas para a safra 22 que ele está colhendo. Né? Então, agora mais próximo da safra e com o avanço da colheita, ele vai ter uma ideia melhor do que ele tem efetivamente de oferta, né, de tamanho de safra, né, que foi um ano difícil de avaliar o tamanho da safra, agora ele vai ter uma avaliação melhor em relação à safra, principalmente com o desenvolvimento da colheita e depois do benefício dessa safra. Dentro dessa lógica, ele ficar prestando atenção nessas oportunidades que o mercado ainda pode trazer para ele, principalmente se ele tiver uma surpresa positiva em relação à produção, ou seja, ele estava esperando uma safra, ela veio um pouquinho melhor do que ele estava imaginando. Esse pouquinho a mais do que ele estava imaginando dá uma flexibilidade maior para ele fazer essa gestão de oportunidade. O mercado, por mais que ele tenha devolvido aí em torno de R$250 nominais, ainda está num patamar interessante para ele. E pode aparecer algumas outras oportunidades por conta da volatilidade climática com o mercado de clima, com a temporada fria. Então, isso pensando em 2022. E daí, jogando um pouquinho mais para frente, né, para pensar em 23, aí ele deve pensar em margem. Quando ele pensa em margem, ele deve pensar o quê? Pensa no preço que ele está tendo hoje, né, e coloca esse preço contra o custo. Principalmente aí vão jogar fertilizante. Pensar na relação de troca, pensar nessa diferença de preço e fazer uma gestão de margem. É importante ele pensar nisso. Beleza, Gil. Muito obrigado. Lembro a você que não se inscreveu no nosso canal, que inscreva-se, ative aí as notificações, deixe o seu like, comente aqui no YouTube, que dentro do possível a gente vai respondendo aos questionamentos. Agradeço muito ao Gil e olha, a plataforma é essa aí. Você pode entrar no nosso site safras.com.br, pedir uma demonstração, assine, tem tudo lá, informações da nossa agência Safra, jornalismo, nossa consultoria, sempre as melhores informações para o agronegócio. Gil, muito obrigado. Obrigado, Alessandro. Um abraço a todos.